A paz do Senhor a todos, que Jesus abençoe a todos vocês, inscritos e não inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva, ajude-nos a levar esse evangelho, ajude-nos a levar a palavra de Deus a todos os corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo hoje o livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versos de número 7, 8 e 9. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O livro do profeta Ageu é um livro curto, é um livro pequeno, mas se você tem um bom interesse bíblico, leia, você vai ver que é uma mensagem que tem muito a ver com os nossos dias de hoje e que os nossos corações possam ser abertos e transportados para essa história a cada momento que nós lemos, porque cada pessoa ela tem uma forma diferente de estar vendo um livro da Bíblia, um versículo, um capítulo. Nada é igual. Nem sempre o que eu leio é o que você vai entender. Eu tenho simplesmente tentado passar aquilo que Deus coloca no meu coração para estar mostrando para as pessoas como é bom seguir a Bíblia, como é bom ler a Bíblia, porque muitas vezes a gente pega livros comuns escritos por homens, livros que mostram algumas histórias contadas, inventadas, até fatos que nunca existiram, foram simplesmente criados e a nossa imaginação é aguçada e a gente acaba se transportando para dentro daquele livro. Então, o que eu tento fazer através da unção de Deus na minha vida é que você entenda isso também, que a Bíblia ela também pode te dar esse momento que você tem de prazer em estar lendo. E nesse texto que a gente leu do livro do profeta Ageu, se você voltar alguns capítulos atrás, você vai ver, o profeta Ageu, ele foi constituído profeta por Deus para que ele estivesse levando algumas mensagens ao povo, porque quando o povo de Israel voltava de Jerusalém, ele voltava da escravidão da Babilônia, eles fizeram as suas casas em Jerusalém. E eles construíram suas casas, ficaram com as suas casas todas belas, aplainadas, só que eles deixaram de lado o templo de Deus. Eles deixaram de lado o templo do Senhor. Eles construíram boas casas, tinham suas lavouras, tinham seus plantios, mas eles cuidavam tanto de si e deixaram tanto o templo de Deus jogado, as traças, como eu vou dizer, que Deus enviou o profeta Ageu para falar com eles, para que eles reconstruíssem o templo, para que eles fizessem uma reforma no templo de Deus, porque as casas deles estavam aplainadas, estavam bonitas, mas eles plantavam e não conseguiam colher o suficiente. Eles comiam, mas não conseguiam se fartar do seu alimento. Eles tinham as suas vestes, mas não se aqueciam do frio, porque não era suficiente. Nada para eles era suficiente. Então Deus, por volta de 538 mais ou menos a 520, ele enviou o profeta Ageu para falar com esse povo, para poder voltar os olhos para a casa de Deus, para o templo do Senhor, porque eles estavam cuidando tanto de si mesmos que eles estavam esquecendo daquilo que era tão importante, que era a casa de Deus. E Deus dizia a eles: reconstruam o meu templo e eu serei com vocês, eu prosperarei, eu farei com que vocês consigam ter tudo aquilo que vocês tanto querem ter, mas reconstruam a minha casa, que é o templo de Deus, o templo do Senhor, a casa de oração. E se nós formos olhar bem dentro do texto, nós vamos ver que eles ouviram a voz do profeta, eles ouviram o que Ageu tinha a dizer, porque eles ouviram e deram atenção e foram reconstruir o templo de Deus. Eles resolveram reconstruir o templo do Senhor, mas porque Deus, ele mandou um recado através de um profeta e as pessoas ouviram a voz de Deus através do profeta.
Muitas vezes nós, pessoas comuns, eu, vocês, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não prestamos atenção nas mensagens que Ele nos envia através de outras pessoas. Muitas vezes nós simplesmente queremos ouvir diretamente a voz de Deus, queremos que Deus fale com a gente da mesma forma que Ele falava com o profeta. Se Ele fala com o pregador, se Ele fala com o pastor, se Ele fala com o missionário, com o diácono, com o presbítero, por que Ele não pode falar comigo? Será que você, será que eu, será que nós estamos mantendo o templo do Senhor totalmente aprazível para Ele estar visitando? Será que nós estamos deixando o templo de Deus em ruínas? Será que nós estamos servindo a Deus tal como esse pregador que Deus fala com ele está servindo a Deus? Será que nós estamos servindo a Deus da mesma forma que esse pastor que ouve a voz de Deus e nos transmite também está servindo? Será que nós temos a capacidade de pelo menos sentir um pouquinho do que é servir a Deus, do que é estar no caminho de Deus, como um dos profetas faziam antigamente? Não, nós não fazemos isso. Nós buscamos tanto os nossos sonhos que nós estamos igual aquele povo que fez as suas casas em Jerusalém. Nós buscamos trabalhar mais para o sustento da nossa casa. Nós buscamos trabalhar mais para conseguir pôr o alimento dentro das nossas casas. Nós mantemos as nossas casas belas, nossas casas bonitas, com roupas boas no corpo, mas o verdadeiro sentido dessa palavra a gente não mantém. E qual que é o verdadeiro sentido dessa palavra? O templo do Senhor. O templo do Senhor. Mas como que eu vou identificar qual que é o templo de Deus que eu tenho que ajudar na reforma, que eu tenho que reformar, que eu tenho que fazer o templo do Senhor? Vamos voltar lá no início, lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés para construir o tabernáculo santo, para que ele tivesse no meio do seu povo as 12 tribos de Israel ao redor e o templo do Senhor, o tabernáculo bem no meio de todos eles. Só podia entrar no templo os sacerdotes. Só poderiam fazer sacrifícios dentro do templo os sacerdotes. O povo só podia entrar até um certo lugar. Aí, o que acontece? Deus envia seu santo Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. João 3,16 diz isso. E o que acontece? Jesus é sacrificado para que seja o último sacrifício, o sacrifício eterno. Esse é o sacrifício, para que ninguém mais pudesse sacrificar, precisasse sacrificar. E quando Jesus é sacrificado, como imolavam aquelas ovelhas no tabernáculo, Jesus ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele não reclamou, ele não esbravejou em momento nenhum. Ele não falou com o Pai, eu não quero isso, eu não aceito isso, não. Há momentos na Bíblia que está escrito nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, no momento que Jesus sente uma aflição, que a sua alma está angustiada, que ele sai com seus discípulos para poder orar, na mesma noite em que ele foi pego para o sacrifício, ele está andando com seus discípulos e deixa alguns para trás e segue mais adiante com Pedro, Tiago e João, se não me falha a memória. E chega num certo ponto, ele diz a eles, a minha alma está angustiada até a morte. Fique aqui que eu vou ali mais adiante orar. E ele vai mais adiante e fala com o Pai. Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não reclamou. Ele fez uma petição ao Pai, porque ele era carne, como eu sou hoje, como você é. Ele era carne, santo, mas carne. Ele sentiu a aflição. Ele sentiu essa aflição. Ele sabia o que ia acontecer com ele, ele já tinha a visão do que ia acontecer com ele. Então ele pediu ao Pai, mas seguiu a vontade do Pai. Então, voltando ao nosso texto, quando Deus pediu para Moisés constituir o tabernáculo para que ele vivesse no meio do povo, ninguém podia entrar. Era só Deus que entrava dentro do tabernáculo para estar no meio do seu povo. O sacerdote podia entrar até certo lugar também,
para poder estar levando as ofertas, os sacrifícios do povo para Deus. Quando Deus envia Jesus à terra para poder morrer por nós e fazer o sacrifício final, no momento que ele é sacrificado, que ele é crucificado naquela cruz, e a palavra tetelestai é dita, que quer dizer está consumado, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. E no véu se rasgar, com a morte de Jesus, com o sangue santo de Jesus derramado, Deus nos deu o direito não, palavra errada, usei errado, peço até perdão, porque Deus ele não nos dá direito de nada. Nós não temos direito de nada que é de Deus, nada. Deus ele nos dá privilégios, como pessoas, ele nos dá o privilégio de poder sentir a presença dele e de nos tornarmos, a partir desse momento ao qual o véu do templo se rasga de cima a baixo, ele nos dá o privilégio de nos tornar tabernáculo santo de Deus. Ele nos dá o privilégio de nos tornarmos templo do Senhor, casa de oração, tabernáculo santo de Deus nessa terra. A partir do momento que Jesus Cristo foi sacrificado, que ele deixou o Consolador conosco, que é o Espírito Santo, nós, pessoas comuns, nos tornamos herdeiros do reino dos céus e temos o privilégio de possuir a presença do Espírito Santo em nós, o Consolador. Então, nós nos tornamos templo do Senhor, tabernáculo santo de Deus. Então, a palavra agora começa a ter um sentido para você, porque se naquele tempo o templo de Deus estava sendo deixado para trás, para que as pessoas constituíssem as suas moradas, as suas casas, os seus templos próprios, e o templo de Deus estava em ruínas, ou seja, hoje nós, templos do Senhor, muitas vezes também estamos em ruínas. Muitas vezes nós, pessoas comuns, estamos nos dedicando tanto às coisas lá de fora, estamos nos dedicando tanto ao nosso trabalho, à busca pelos nossos bens, que estamos deixando aquilo que é mais importante para Deus sendo destruído. O nosso coração hoje, a nossa alma hoje é constituída templo do Senhor, tabernáculo santo de Deus. E mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas transgressões, nós ainda conseguimos ter a atenção de Deus sobre nós. E muitas vezes o que Deus quer que a gente entenda é que Ele tem colocado pessoas como pessoas simples, vou dizer bem mais claro, para ficar bem mais entendido, pessoas comuns, pessoas que estão dispostas a servir, estão dispostas a abrir a boca sem vergonha, sem medo e falar da palavra dele, falar dele para que as pessoas possam ouvir, sentir e entender a sua presença. Deus tem colocado pessoas assim na minha e na sua vida para poder nos transmitir recados que Ele quer que você reforme o templo dele, que você reconstrua o templo dele, que está em ruínas. Mas que ruína é essa que você tanto fala, pregador? Que ruína é essa que você tanto fala que o meu coração está com ela? Eu não tenho noção da sua vida, eu não sei o que acontece na sua vida, mas Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Talvez pode ser uma depressão, talvez pode ser a síndrome do pânico, talvez você pode estar tão triste, tão desanimado com as coisas lá de fora, que você não está conseguindo ver que Deus ele está tentando te mostrar que você está totalmente destruído por dentro. A tua face está como a casa daquele povo de Jerusalém na época, está bonita, está planada, está perfeita, mas por dentro você está destruído, por dentro você está acabado. Então Deus está pedindo para transmitir esse recado para você hoje. Controla
controla todos os teus sentimentos, controla todas as tuas forças e entrega tudo na mão de Deus, põe tudo nos braços de Jesus Cristo. Por quê? Porque assim, Ele, que é o maior construtor de todos os tempos, o carpinteiro santo, Ele pode sim te ajudar a reformar esse templo que está totalmente destruído, que está conturbado, que está totalmente deixado de lado, porque o teu coração, ele é o comando do teu corpo, o teu coração, ele é aquele que vai fazer pulsar a presença de Deus na sua vida. Mas se você deixa qualquer tipo de problema entrar na sua vida e transforma seu coração e Jesus não consegue penetrar, o seu templo está destruído, o seu templo está em ruínas. Você tem que aprender melhor a estar servindo a Deus, porque quando a gente passa a servir a Deus, Ele passa a nos transmitir aquilo que nós tanto queremos e tanto buscamos. Mas eu devo servir a Deus só para receber algo em troca? Meus queridos, se nós formos olhar por todas as formas que nós vivemos hoje em dia, nós não fazemos nada sem receber nada em troca. Nada. Mas com Deus tinha que ser diferente. Ele nos presenteia com a graça. A graça, meu querido, ela é um favor imerecido. A gente não merece, mas Deus nos dá de graça por misericórdia. Agora, se você sai da sua casa e vai trabalhar, você passa por certos tipos de humilhação que você não tem. Tem vezes que você chega em casa e fala, eu não aguento mais aquele trabalho, não aguento mais ouvir essas coisas, mas você se humilha e vai para garantir o pão de cada dia na tua casa, o dinheiro do fim do mês. Mas por que você entrega tanto a sua vida, entrega tanto os seus sentimentos a essas pessoas que só fazem o que fazem com você, porque eles sabem que se você não for submisso a eles, eles não te pagam no fim do mês, e você não tem condições de viver sem dinheiro nesse tempo de hoje em dia. Então, se por obrigação você serve essas pessoas em troca de favores e de dinheiro, por que você não pode, por amor, servir a Deus que te dá tudo de graça? Porque Deus, Ele pode abrir uma porta diferente para você. Ele pode abrir uma porta de um emprego que você possa ser tratado com respeito. Mas primeiramente você tem que cuidar daquilo que é dele. Você. E se você acha que é fácil viver debaixo da unção de Deus, não é fácil. Não é fácil. Mas é prazeroso. Lá fora também não é fácil viver. E não é prazeroso. Porque lá fora, se você quer se divertir, se você quer pular, quer agitar, você precisa de músicas estranhas, você precisa de bebida, você precisa de drogas, você precisa de tudo quanto é coisa ilícita para poder se divertir. Na presença de Deus, você só precisa da presença dele. Você não precisa de mais nada. Você se sente bem apesar da dificuldade. Você está de pé apesar das dificuldades. Você está sorrindo apesar do mundo inteiro estar tentando jogar tristeza nas suas costas. Porque Jesus, Ele completa tudo. E Ele é o construtor principal. É aquele que pode reformar qualquer tipo de templo. É só você dar espaço. Vamos fazer uma pequena comparação entre Deus e o mundo lá fora? Uma coisa simples. Vamos usar as nossas mãos como exemplo. Em uma mão eu tenho a fama, dinheiro, poder. Eu tenho influência sobre as pessoas, mas não sou cristão. Não sou batizado, não sou convertido. Na outra mão tenho os caminhos de Deus. Um caminho de servidão, um caminho que pode sim trazer amarguras, um caminho que não é fácil, porque Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um caminho ao qual nós dependemos totalmente da unção de Deus e somos cristãos. Somos batizados e cristãos. Diferença. Se eu for servir a Deus, eu tenho que perder tudo aquilo que eu conquistei? Se eu for servir a Deus,
Eu tenho que perder toda a minha fama, todo o meu dinheiro, todo o poder que eu tenho sobre as pessoas. Eu tenho que deixar de lado tudo isso que eu consegui até hoje. Todo o dinheiro, prata, ouro, tudo. Eu conquistei tanta coisa com o meu trabalho, com o meu suor, eu passei por tanta humilhação, eu vou ter que perder tudo isso? Aí eu te digo, meus queridos, acabamos de ler na palavra de Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso que você ganha todo santo dia no mundo lá fora, não é seu, não é daquela pessoa que te paga. Portanto, não fica no teu bolso. Vai para outros casos, outros pagamentos, outras coisas. Nunca fica no teu bolso. E nunca dura. As humilhações que você passa, tudo que você sofreu para conseguir tudo que você tem na vida, não dura. Não dura nada. A felicidade que você tem seguindo esses caminhos é limitada. É limitada a pequenas coisas. E Deus é o dono da prata e do ouro. É dono de tudo. Agora me diz, se você segue pessoas que não são donos e eles te dão em troca do seu trabalho, imagina se você seguir a Deus, que é o dono de tudo. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Imagina se você seguir o caminho daquele que é dono de tudo. Quem não é dono te dá uma quantia, uma porcentagem para você viver e se virar na vida. Aquele que é dono pode te dar muito mais do que isso. Mas você tem que abrir espaço. Porque se você acha que consegue buscar com as suas próprias pernas, você vai ver que não consegue. Se você vier para o caminho de Jesus Cristo, se você vier para o caminho de Deus, você vai ver que tudo aquilo que você buscou no passado não é nada perto daquilo que você vai conquistar depois que você está nos caminhos de Deus. Então eu quero que você se faça uma pergunta agora, nesse momento. Como é que você está se sentindo por dentro com tudo que você tem? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Como é que você está por dentro, não por fora? Por dentro. Você é tabernáculo santo do Senhor, você é templo de Deus. Você está em ruínas ou você está bem? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Porque você pode se olhar no espelho e mentir para você, mas para Deus você não consegue. Então olhe para dentro de si e veja aonde está a rachadura, aonde você quer que Jesus conserte. Coloca tudo nas mãos dele e olha, por quê? Agora vamos a mais um ponto principal dessa mensagem, porque o templo primeiro está em ruínas. Jesus está te pedindo, Deus está te pedindo agora, transforme-se novamente, construa novamente esse templo, reforme esse templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e eu darei paz a este lugar. Oh rapaz, oh moças, olha só o que Deus está fazendo na minha e na sua vida agora nesse momento. Ele está dizendo que se você aceita Ele, que se você quer estar com Ele, se você conquista a atenção dEle, sendo fiel, sendo servo, ajudando aqueles que merecem, pedindo para Deus aquilo que apraz a Ele te dar, não aquilo que você somente quer, porque nem tudo que a gente quer a gente precisa, e Deus sabe o que a gente precisa. Então Ele está dizendo para você agora, construa novamente esse templo, refaça esse templo, venha para a minha presença, venha para a minha casa, venha fazer parte do meu corpo, venha fazer parte da minha vida, do meu ministério, que eu farei a glória da tua nova casa ser maior do que a da primeira, porque tudo que você achava que tinha é pouco perto daquilo que eu posso te dar e do que eu quero te dar, porque eu sou, eu faço, eu posso. Deus é Deus, Ele não precisa de mim nem de você para ser Deus, é o contrário, somos nós que precisamos dEle para conquistar, para servir, para seguir em frente, porque sem Deus nós não somos nada e não conseguimos nada.
Então pega bem nessa palavra, pega bem nessa mensagem de hoje, porque o templo do Senhor, ele tem que estar de pé para que Deus entre nele. Deus, ele não vai conseguir entrar num templo ao qual não tem condições dele entrar. Aplane o templo do Senhor, refaça o templo de Deus, olhe onde estão os erros e procure acertar. Se você quer sentir santidade, apegue-se na palavra de Deus. Se você quer sentir santidade, apegue-se nos caminhos de Cristo. Dobre os teus joelhos, ponha todos os teus problemas debaixo dos teus joelhos e deixa Deus agir na sua vida. E se você acha que eu estou falando que orando e lendo a palavra é simplesmente da minha boca que Deus vai estar contigo, que Deus vai te santificar, não. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso de número 5, a Bíblia é bem clara e diz que pela palavra de Deus e pela oração são santificados, viu? Então entenda bem que toda palavra que está sendo dita aqui tem fundamento bíblico, não é simplesmente da minha boca, é o Espírito Santo de Deus que me transmite através da palavra, do amor, da oração, e eu transmito a vocês. Acautelai-vos e refaçam o templo do Senhor, que Ele está louco para fazer morada na sua vida. Deixe Ele entrar e ceie com Ele, e deixe Ele ceiar com vocês, e você verá que haverá salvação para você e para toda a tua casa. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, olhe pela vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que estão vendo este vídeo. Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles, meu Deus, para que eles possam sentir cada vez mais a força da Tua graça e do Teu amor e possam estar cada vez mais próximos do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Deus, nós buscamos o Teu Santo Reino, meu Pai, porque nós sabemos que tudo aquilo, meu Deus, que nós queremos aqui nessa terra nos será acrescentado. Mas primeiramente, nós temos que buscar o Teu Santo Templo, o Teu Santo Reino. Deus, ajude-nos a consertar os nossos erros, ajude-nos, ó Deus, a passar por essas enfermidades, ajude-nos, ó Deus, em cada problema que nós temos no nosso dia a dia. Meu Deus, os que estiverem desempregados, meu Pai, abram portas, meu Deus, para que eles possam trabalhar, mas abra portas, meu Deus, que vão ser tratados como pessoas, que eles sejam tratados, meu Pai, como pessoas servas do Senhor, com educação, com amor, com carinho. Meu Deus, que a perseverança dessas pessoas nunca acabe e que a vontade de estar servindo a Deus nunca termine e que essa sede nunca se sacie, meu Pai. Que nós tenhamos sempre que buscar na fonte da água viva, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, olhe por todos nós, olhe por todas essas pessoas, para que nós possamos nos sentir cada vez mais próximos de Ti. Amém, amém e amém. Obrigado pelo tempo, pela atenção, e eu espero que tenha sido um vídeo proveitoso, que vocês busquem mais em Deus e busquem menos nas coisas lá de fora, porque o templo maior é você, e aonde Deus quer morar é em você. Abra espaço e deixa Deus fazer parte da sua vida. Amém? Glória a Deus por você, glória a Deus pela sua vida, e que Jesus nos abençoe por todos os momentos das nossas vidas. Amém.